Olá, pessoal! Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a Libras enquanto língua de fato e natural da comunidade surda, vamos refletir sobre alguns mitos quando o assunto é língua de sinais de forma geral. Esse tema encontra-se no caderno didático no item 2.3. Mas, nessa videoaula, não estarei sozinho. Convidei uma pessoa especial para contribuir com esse tema. Bom, já que estamos falando de mitos sobre a língua de sinais, nada melhor que um surdo para ajudar, verdade? Então, vamos apresentá-lo. Gabriel, seja bem-vindo e muito obrigado por contribuir com esse tema. Eu é que agradeço o convite. Então, por favor, de forma resumida, diga seu nome, sinal, a sua história, se você nasceu surdo, seus estudos no Letras Libras, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, este é o meu sinal. Eu sou surdo. Eu nasci surdo, aqui na cidade de Montes Claros, mas eu vivi na cidade de Juramento. Cresci lá. Então eu sempre ficava indo e vindo, né, entre essas duas cidades para estudar. Hoje eu trabalho como professor de Libras, né, e estudo Letras Libras no curso superior. Também eu dou palestras, vou a eventos sobre Libras. É muito legal. É importante explicar que os mitos são produzidos por vários motivos, como, por exemplo, preconceito, falta de informação, e as pessoas inventam coisas. Falta de conhecimento científico também, dentre outros. As línguas de sinais são mímica? Ou elas copiam os gestos e mímicas para transformá-los em sinais? Lembra do Charlie Chaplin? E aí, como é? Então, a língua de sinais é muito diferente de mímica e gestos, né? O Charlie Chaplin, por exemplo, né? O jeito é muito diferente. A língua de sinais, as línguas de sinais são línguas de fato, né? Tem gramática, morfologia, fonologia, né? Tem regras próprias, né? Assim como, por exemplo, a língua portuguesa, o inglês, o espanhol, né? Então, as línguas de sinais não são uma cópia dessas línguas orais, por exemplo, né? Por exemplo, né, esse sinal de triste, a expressão facial de triste, por exemplo, isso é uma regra das línguas de sinais. Então, como nas línguas orais também acontece isso. Então, os gestos, por exemplo, todas as pessoas, os ouvintes também sabem gestos. Isso é um gesto, isso é outro, né? Esse é outro gesto. Isso são gestos, né? Mímica, né, como no teatro, por exemplo, né, o Charles Chaplin, né? Isso são coisas separadas, né? As línguas de sinais são bem diferentes, né, de gestualização. Então, tem sinais próprios e isso deve ser obedecido. Esse é o mito que precisa ser desmitificado. As línguas de sinais não são um conjunto de mímicas ou pantomimas. São signos linguísticos com parâmetros, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e todas as sub-áreas da linguística, como qualquer outra língua. Gabriel, dê um exemplo do verbo beber. Sinal, um gesto e classificador.
Então, o verbo beber, esse aqui seria um gesto, né? Esse é o sinal. Então, por exemplo, né, beber um copo de água. Isso aqui, né, é um gesto do verbo beber. Esse é o sinal do verbo beber. Então, o classificador é isso, denota o movimento, né? Por exemplo, eu posso beber num balde, né, ou num copo, depende do contexto. Tem assim também, dessa forma. Então, o classificador vai ajudar a esclarecer o contexto, né? A pessoa que está olhando entender detalhadamente. O classificador contribui ao sinal. Também acontece uma taça de vinho. Depende. Bom, e quanto ao tema difundido em relação a todos os sinais serem icônicos? Ou seja, forma e conteúdo estão exatamente iguais. Então, todos os sinais são icônicos? Não. Nós temos alguns sinais icônicos, nós temos também sinais arbitrários. Então, o grupo de surdos cria um sinal, né? Às vezes tem iconicidade ou às vezes é mesclado. Por exemplo, esse sinal aqui de gostar não é icônico, né? Ele é arbitrário, ele foi criado assim. Por exemplo, o sinal de casa é icônico, né? Então, ele combina com a forma, mas nem todos são icônicos. Por mais que alguns sinais sejam icônicos, como as onomatopeias nas línguas orais, por exemplo, tic-tac, mas estes são minoria. Acho que a maioria dos sinais são arbitrários. Exemplo, aqui no Brasil, né, e na China, nós temos sinais diferentes. Por exemplo, o sinal de árvore aqui no Brasil é assim e lá é assim. Então, aqui, né, nós temos um sinal de árvore dessa forma, lá no país da China, por exemplo, nós temos o grupo de surdo que escolheu dessa outra forma. Então, depende do país. Depende também da identidade do local. Uma dúvida, existe apenas uma língua de sinais no mundo? E aí? Então, na verdade, no mundo existe só uma língua de sinais? Uma pergunta para vocês: o português é a única língua do mundo? Não, é impossível. Existem várias línguas de sinais, né, diferentes no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a língua ASL, que é a American Sign Language, a língua de lá. Aqui no Brasil nós temos a Libras. Na França tem a língua de sinais francesa. Em Portugal nós temos a língua gestual portuguesa. Então, por exemplo, um surdo francês viajou aqui para o Brasil e contribuiu com a língua brasileira de sinais, né? Mas hoje nós temos sinais diferentes da língua brasileira de sinais e da língua francesa de sinais, né? Então, eles têm o conceito deles e a cultura deles, né? E nós temos a nossa identidade também, né? Cidades diferentes, locais diferentes, então a língua também acontece isso, né? Então, as línguas de sinais são diferentes, assim como o português, por exemplo. Isso acontece em parte porque o primeiro mito que apresentamos, o de achar que as línguas de sinais são mímica. Gestos e mímica qualquer pessoa consegue. Então, a gente pega isso e transforma em uma língua de sinais? Não. Não é isso. Cada país tem sua língua de sinais. Por exemplo, o sinal de fevereiro em Libras. Em língua de sinais japonesa, em ASL.
Inclusive, cada língua de sinais tem suas variações dentro do próprio país. Por exemplo, a forma de falar do Rio, aqui de Minas e de São Paulo varia. Significados ou gírias, por exemplo, aqui em Minas, quando o aluno, durante a prova, tenta olhar as respostas do outro, colar. Na Bahia, eles falam pescar. Cita um exemplo em Libras. Por exemplo, aqui em Montes Claros, nós usamos tio. De BH, usa-se tio assim, em outras partes do Brasil também. Nós temos esse sinal para centro, em outras cidades tem esse sinal para centro, ou esse sinal para centro, ou esse sinal para centro. Então tem vários. Ônibus, tem esse de ônibus também. Então tem vários sinônimos ao redor do país. Eu estudo na EAD, à distância, e o curso é de lá do sul. E às vezes eu vejo nas videoaulas alguns sinais. Às vezes no começo eu fico sem entender, depois eu acostumo. Em contato com sinais diferentes, né, a língua, como assim acontece no português também. Também acontece, por exemplo, de sotaques num sinal. Por exemplo, não sei, não sei. Linguística, linguística. Acontece também nessa questão do sotaque. Aluno, aluno. Então depende do jeito de falar de cada pessoa, de cada região, isso é livre. Isso, o verbo ter, assim, né? Então depende, né? A locação vai depender do local. Também às vezes eu estou com preguiça, às vezes eu não quero levantar a mão para fazer o sinal de entender, eu faço assim. Então, depende do contexto, entendeu, entendeu? Depende do sotaque, isso são os alofones. As línguas de sinais são ágrafas, quer dizer, não possuem escrita, Gabriel? Sim, as línguas de sinais têm escrita, né? Mas essa discussão, esses estudos começaram agora, né? O sistema de notação da escrita de sinais, né? O sign writing, ou a escrita de sinais. A Mariana Stampf, né? Ela iniciou essa discussão, né? Aqui no Brasil, nas escolas bilíngues, para começar, né? Com as crianças, ensinar a escrita de sinais. Não está muito difundido ainda, mas as línguas de sinais têm escrita assim, assim como a língua oral, né? Ouve-se o som, né? Fala oralmente e tem a escrita e a leitura, as línguas de sinais também. A gente vê, né, visualmente os sinais e escreve a escrita de sinais. E isso está aumentando hoje em dia. Muitas pessoas pensam que, por as línguas de sinais serem visuais motoras, não é possível escrever os sinais. Mas isso não é verdade. Vejam só. Libras é uma espécie de português sinalizado, então basta pegarmos uma sequência palavra, sinal e pronto. Esse mito prega que as línguas de sinais são subordinadas às línguas orais. Explica pra gente, Gabriel. Verdade, isso acontece, né? Tem o português, nós temos o inglês, as palavras são iguais, a sequência é igual? Não. Às vezes, dependendo da cultura,
né, de vários grupos, né, as pessoas mudam, às vezes essa sequência muda, os surdos também, né? Então, não significa que os sinais seguem a sequência das palavras. Então, por exemplo, às vezes tem metáforas, precisa se adaptar, né, à cultura surda, às vezes a frase, a gramática, né, a tradução, ela tem que se adaptar à cultura do surdo e tem a cultura do ouvinte, são separadas, né? Então precisa ter essa consciência cultural, da tradução de equivalência. Então a sintaxe certa, não é isso, palavra é sinal, palavra é sinal. Né? Se fizer assim, o surdo não vai entender, né? Falta clareza se fizer assim. Na Libras, todos os sinais devem começar por uma letra do português. E aí, Gabriel, explica. Na verdade, não precisa acompanhar a letra, o sinal, né? Por quê? Às vezes tem a letra, mas, por exemplo, encontrar o sinal, o conceito, né? Pode, às vezes, haver empréstimos linguísticos, né? E ter uma letra, por exemplo, mas a verdade é que todo sinal precisa ter letra, não. Por exemplo, sinal de biologia, né? Às vezes não tem um sinal, então, às vezes a pessoa cria um sinal com a letra inicial, né, da palavra, e aí difunde. Por exemplo, também, sinal de importante, tem a letra I. Então, às vezes a pessoa criou, né, é importante. Então, há esse empréstimo da primeira letra, esse empréstimo linguístico. Por exemplo, na palavra, né, shopping, no sinal de shopping, né? Às vezes tem esse empréstimo linguístico, não tem problema nenhum. Né? Às vezes acontece empréstimo do português. Também, às vezes, acontece, né, a soletração rítmica. No sinal de nunca, por exemplo, pegou-se a palavra do português nunca e com a soletração rítmica virou sinal. No passado, de fato, por faltarem estudos de terminologia das línguas de sinais, também pela carência de surdos pesquisadores da área de linguística, as teorias eram tomadas emprestadas das línguas orais. E, de fato, alguns sinais sofreram influência do ouvintismo ou do audismo. Por exemplo, o sinal de março, porque ia se ensinar para a criança surda a oralidade e o R tinha que vibrar. O sinal de mãe, no Rio Grande do Sul, por causa do som nasal. Hoje, os grupos de surdos evitam isso, por exemplo, criar um sinal, né, de uma instituição ou de uma cidade, ou sinais pessoais. Eles evitam o uso de letras? Como que é isso? Então, por exemplo, no português, evita empréstimo linguístico do inglês, né? Tem essa restrição? Né? Nós sabemos que tem as palavras próprias do português, né? Então, as línguas de sinais também, às vezes, evita pegar empréstimos sempre, porque a língua de sinais é visual, então tem que valorizar essa visualidade, assim também como as palavras do português têm que ser valorizadas, a cultura do ouvinte. Então, não pode influenciar, né, por exemplo, o audismo, não pode. Cada uma língua tem que ser respeitada, assim como a visualidade própria das línguas de sinais também. Muito obrigado, Gabriel.
é muito importante desmitificar, né, esses temas. Então, as pesquisas, né, os estudos, vocês que são alunos, estão aqui no curso de Libras, precisam ter consciência, né, de prosseguir também nos estudos, intermediário, avançado, e ter uma compreensão, valorizar a pessoa surda. E esse apoio, né, da pessoa surda e da sua língua de sinais, isso é muito importante. Por isso nós agradecemos que sempre Gabriel nos ajuda, nos apoia. Né? E a língua de sinais precisa ser difundida e valorizada, assim como a comunidade surda. Muito obrigado. Eu também agradeço, né, pelo convite, por ter confiado na minha pessoa, no meu trabalho, por mostrar a importância, né, da comunidade surda, de difundir a língua brasileira de sinais também, né, aqui dentro do nosso país, né, a inclusão do surdo, do ouvinte, né, essa interação que deve haver. Eu torço que vocês, né, tenham entendido, né, a importância de desmitificar, né, essas crenças, né, e a língua de sinais como uma língua oficial. Né. Agradeço ao Jorge pelo convite.